Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos tratar da importação de atributos a partir de dados tabulares ou texto, formato TXT ou CSV, para dentro de um shapefile. Aqui, por exemplo, temos o shapefile dos municípios do estado de São Paulo. São 661 feições, polígonos. Eu vou verificar aqui para um município o atributo que tem. Eu só tenho aqui o nome do município por único atributo para cada polígono. Ilhabela, São José dos Campos e assim por diante. Esse é o único atributo que eu tenho nesses polígonos desse shapefile do estado de São Paulo com 661 polígonos. E eu tenho, por outro lado, eu tenho um arquivo texto onde eu tenho muitos atributos, área, perímetro, nome do município, população, união, nome da UF, região, mesorregião e assim por diante. Isso é formato texto separado por tabulação. Aqui, note que no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto coluna eu tenho nome do município. Aqui, então, seria essa coluna aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, certo? Populina, Noroeste, Mesópolis e assim por diante. Então, eu quero importar toda essa informação para dentro dos meus shapefiles. Os meus shapefiles têm por único atributo, como vimos, o nome do município, certo? E eu tenho também esses dados no formato CSV, são exatamente os mesmos dados, só o formato que muda. Você pode ver aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta, sexta coluna é o nome do município, certo? Então, nós vamos importar, que seja o TXT ou CSV, para dentro do shapefile, para preencher, para completar para cada município os atributos que o shapefile não tem e que as tabelas, os dados tabulares têm. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o fundo do OpenStreetMap, que é só, digamos, decorativo. E eu clico aqui na aba da camada do estado de São Paulo com o nome dos municípios somente. Eu vou aqui em camada e eu vou aqui em juntar tabela de atributos no arquivo, ou arquivo, né, a camada. Então é aqui mesmo. O nome de arquivo que eu quero importar seria ou CSV ou TXT. A gente pode fazer os dois, mas de repente vou fazer só o TXT, que é mais cru, mais simples, ok? Então você vê aqui, ele aparece aqui até na lateral, né? O formato dele bem cru, né? Aqui, ó. São esses dados que a gente vai importar. E claro que o único cuidado que eu tenho que ter é que deve existir um ponto em comum, um elo de ligação, uma conexão entre o shapefile e o arquivo que você vai importar, para que os atributos correspondam entre si e que a linha correspondente a um município seja importado no campo dos atributos daquele município. E esse atributo é aqui no, como é que chama, no arquivo TXT, que eu vou abrir, ele digamos, as informações são espaçadas por tabulação. Se eu coloco vírgula, aqui embaixo você vai ver essa tabela que informa, digamos, simula a leitura que o software está fazendo dessa tabela importada, fica toda bagunçada. Então aqui tem que ser realmente tabulação. Então aqui o software pede nesse arquivo TXT que eu estou importando,
com a informação separada por tabulação. Ele pede quais atributos ele vai copiar, vai importar todos, ok? Selecionar todos, aqui é essa opção. E eu vou escolher então o atributo de junção no arquivo. E esse atributo de junção é o nome do município. Pode até ser um nome de atributo diferente, mas o conteúdo dele tem que corresponder ao atributo do shapefile. Então vai ser o nome do município, nome município. O nome município é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto atributo aqui, que traz os nomes dos municípios, igual eu tenho no atributo do shapefile, ok? E eu tenho que indicar da mesma forma o atributo de conexão com a tabela, o atributo que vai corresponder ao atributo da tabela e que está no shapefile e que vai ser o elo de ligação, a conexão entre os dois arquivos que eu vou juntar. Então, esse atributo é aquele que a gente viu inicialmente no shapefile e é o nome do município, que é basicamente o único atributo que temos no shapefile. Ok? Para que a importação der certo, eu não vou interromper a operação de junção se tiver um pepino, né? Se tiver duplicados, eu vou manter os atributos do último registro que correspondem ao atributo da junção. Ok? Eu vou ignorar espaços em branco ao procurar correspondências e é basicamente isso. Então você vê que para uma tarefa bem complexa, a janela de interface com o usuário do Global Mapper é bem simples. Você define o arquivo que você vai importar, você define a separação entre a sintaxe, na verdade, a separação entre as informações, o atributo de conexão com o shapefile no arquivo a ser importado, o atributo de conexão no shapefile que vai corresponder ao mesmo atributo que tem na tabela a ser importada. O nome do atributo não precisa ser o mesmo, aqui por coincidência é o mesmo, mas poderia ser aqui nome no município e aqui município, né? Portanto que o conteúdo corresponda no arquivo a ser importado e no shapefile. É isso que é importante. Não o nome do atributo, mas o conteúdo do atributo. E eu clico em OK. E aqui ele me dá um relatório, rapidamente, 745 feições alteradas. Por que 745, sendo que eu tenho 661 polígonos? Porque tem vários polígonos aqui, várias feições que tem vários polígonos. Por exemplo, essas ilhas de Ubatuba, Caraguatatuba e assim por diante. Para isso, eu vou clicar aqui em OK, eu vou no Word e eu vou colar o relatório dessa importação. E aqui ele me fala que esses duplicados, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião, enfim, todos eles têm duplicados. Isso que digamos, explica a quantidade maior de feições no final da importação. Ok? Agora, resta verificar o resultado final. Eu uso a ferramenta de importação de feições. E eu vou aqui, Ilhabela. Olha, eu só tinha um atributo no começo para Ilhabela. E agora eu tenho todos eles aqui. A região, a latitude, longitude, a sede, enfim, a população e assim por diante. Aqui, por exemplo, São José dos Campos, mesma coisa. Eu importei todos os atributos que estavam na tabela para dentro do shapefile de São José dos Campos. E assim vai. Sempre cabe, claro, uma verificação do serviço que foi feito, certo? Para ter certeza que deu certo a manipulação. E a mesma coisa eu posso fazer igualzinho, no caso, importando o arquivo CSV. Aqui não faz sentido porque eu já fiz, né, a importação, mas no caso seria assim, camada, juntar tabela, e aqui, por exemplo, eu vou selecionar o CSV, ok?
Aqui a pontuação dele é ponto e vírgula, então eu tenho que colocar ponto e vírgula, e ele aparece bem estruturado aqui, com o nome do município, e aqui, claro que tem agora um monte não, aqui não, aqui é normal, tem muitos atributos, então eu escolho aqui o atributo de conexão, na tabela que eu vou importar, na tabela que vai receber essa informação. Agora, claro que tem um montão de atributos, porque foram importados nessa primeira etapa. Eu não vou importar de novo, só estou mostrando aqui, né? Nome, município, está aqui. E é a mesma coisa, manter atributo do último registro que corresponde ao atributo de junção, ok? E vai dar o mesmo resultado, ok? Então, você vê que essa manipulação exige cuidado, é delicado, sobretudo na fase de preparação dos dados a serem importados, tanto o formato como a integridade dos dados, saber que tem feições, municípios que tem vários polígonos, pode dar duplicações, pode dar omissões, mas tem um relatório bem completo que o nosso amigo Global Mapper produz e que podemos conservar, ok? Então é isso aí. Eu espero que este, digamos, tutorial foi útil para a compreensão deste tema. O meu conselho é que tenha sempre sua licença atualizada e regularizada para poder aproveitar todas as funcionalidades do Global Mapper e, muito importante também, poder usufruir do nosso suporte quando você tem dúvidas, quando você tem um pepino para resolver e você precisa fazer seu processamento. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo tutorial.